Em meio a uma humanidade fragmentada após Babel, quando povos ainda buscavam identidade e direção, um evento silencioso começou a moldar o futuro da história. Não foi uma guerra, não foi um império, foi um chamado. Segundo a Bíblia, Deus escolheu um homem desconhecido para iniciar uma promessa que atravessaria milênios. Mas por que ele? E o que realmente aconteceu naquela decisão que mudou tudo? Após a dispersão em Babel, a humanidade estava fragmentada, povos espalhados, línguas divididas, culturas nascendo. É nesse cenário instável que surge um nome quase silencioso no texto bíblico: Abrão. Sem feitos militares, sem tronos, apenas um homem comum. Mas segundo o livro de Gênesis, seria através dele que Deus iniciaria um novo plano para a história. Segundo Gênesis 12, Deus diz: sai da tua terra. Mas quem era esse homem antes do chamado? A Bíblia o apresenta como natural de Ur dos Caldeus, uma das cidades mais desenvolvidas da Mesopotâmia antiga. Segundo arqueólogos, Ur era centro comercial, religioso e cultural. Abrão não era nômade primitivo, ele vinha de civilização avançada. Historiadores apontam que Ur possuía templos dedicados ao deus Luanana. Segundo algumas autoridades religiosas judaicas, o pai de Abrão, Terá, teria sido fabricante de ídolos. Se isso for verdade, o chamado de Deus não foi apenas geográfico, foi ideológico. Abrão teria rompido com o sistema religioso da própria família. Mas por que ele? Segundo o texto bíblico, não há explicação prévia, nenhum mérito listado, nenhuma virtude destacada antes do chamado. Isso levanta uma das maiores perguntas teológicas. Deus escolheu Abrão por quem ele era ou pelo que ele poderia se tornar? Autoridades religiosas cristãs afirmam que a escolha foi soberana. Já alguns estudiosos sugerem que Abrão pode ter sido um líder tribal respeitado, com capacidade estratégica. Outros levantam uma hipótese intrigante. O chamado pode ter sido progressivo, uma experiência espiritual construída ao longo do tempo. Segundo antigas tradições judaicas preservadas no Talmud e em escritos midráshicos, Abrão teria questionado os ídolos ainda jovem. Há relatos de que teria confrontado o sistema religioso de sua própria família. A Bíblia canônica não confirma esses detalhes, mas a tradição sugere algo importante. A ruptura começou antes da viagem, e então, segundo Gênesis, ele parte. Segundo o relato bíblico, Abrão não partiu sozinho. Ele leva Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens adquiridos. Isso indica que não era um homem isolado, mas líder de um clã estruturado. Alguns estudiosos apontam que sua caravana poderia ter incluído dezenas, talvez centenas de pessoas. Não era fuga improvisada, era deslocamento estratégico. A jornada até Canaã não era simples. Rotas comerciais eram perigosas, marcadas por tribos rivais e instabilidade. Segundo historiadores do Antigo Oriente Próximo, migrações como essa exigiam planejamento e coragem. Abrão não sabia o destino final. Segundo o texto, ele partiu sem saber para onde ia. Ao chegar em Siquém, algo acontece. Deus aparece novamente. A promessa é repetida. A tua descendência darei esta terra. Mas ali já habitavam os cananeus. A promessa não significava posse imediata. Era uma promessa futura em território ocupado. Logo surge a primeira crise: fome na terra. Canaã não oferece prosperidade instantânea. Abrão desce ao Egito. Alguns teólogos veem aqui falha de confiança. Outros enxergam apenas sobrevivência. O fato é que o homem da promessa agora enfrenta instabilidade.
No Egito surge um episódio controverso. Abrão pede que Sarai diga ser sua irmã. Segundo o texto, ele teme ser morto por causa da beleza dela. Essa decisão gera tensão moral. Foi estratégia? Medo? Falta de fé? A Bíblia não suaviza seus personagens. O plano gera consequências. Sarai é levada ao palácio do faraó. Intervenção divina ocorre com pragas. Faraó descobre a verdade e expulsa Abrão. Primeira lição: o escolhido não é perfeito. A história de Abraão é marcada por humanidade real. De volta a Canaã, a prosperidade do clã de Abrão começa a gerar tensão. Seus rebanhos crescem, os de Ló também. A terra já habitada por cananeus e ferezeus não comporta tantos pastores. O conflito não é ideológico, é prático. Recursos limitados geram disputa. Abrão então toma uma decisão estratégica e surpreendente. Propõe separação pacífica, evitando guerra interna. Ló escolhe as planícies férteis do Jordão, próximas a Sodoma, região economicamente promissora, mas descrita como moralmente corrompida. Abrão permanece nas colinas menos atraentes. Alguns estudiosos interpretam essa escolha como fé estratégica. Ele abre mão do melhor visível e confia na promessa invisível. A narrativa começa a mostrar que confiança exige renúncia. Após a separação, o texto registra nova reafirmação divina. Deus amplia a promessa. A descendência seria como o pó da terra, mas a realidade permanece imutável. Não há filho, não há herdeiro, apenas palavras repetidas. O contraste entre promessa grandiosa e impossibilidade biológica intensifica a tensão emocional da história. A narrativa então se expande para um cenário de guerra regional. 4 reis do Oriente enfrentam 5 reis do Vale do Jordão. Conflitos entre cidades-estado eram comuns na antiguidade. Ló é capturado durante o saque. O conflito agora deixa de ser político e se torna pessoal para Abrão. A narrativa então se expande para um cenário de guerra regional. 4 reis do Oriente enfrentam 5 reis do Vale do Jordão. Conflitos entre cidades-estado eram comuns na antiguidade. Ló é capturado durante o saque. O conflito agora deixa de ser político e se torna pessoal para Abrão. Abrão reúne 318 homens treinados nascidos em sua própria casa. Isso revela estrutura e liderança organizada. Ele realiza ataque noturno estratégico e resgata Ló. O patriarca da promessa também demonstra habilidade militar. Fé e ação não aparecem como opostos na narrativa, mas como complementares. Após a vitória surge Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele aparece sem genealogia registrada, abençoa Abrão e recebe dízimos. Sua figura gera debates até hoje. Para alguns, é apenas rei-sacerdote local. Para outros, é símbolo teológico de algo muito maior. Abrão recusa as riquezas oferecidas pelo rei de Sodoma. Ele declara que não quer que ninguém diga que foi enriquecido por mãos humanas. Sua identidade começa a se firmar. Dependência divina acima de alianças políticas. A promessa não deve ser confundida com o oportunismo. Mesmo assim, o silêncio continua. O tempo passa e nenhum herdeiro nasce. Abrão questiona Deus: "Que me darás se continuo sem filhos?" Esse diálogo revela a humanidade. A fé bíblica não é ausência de dúvida, mas perseverança em meio à incerteza. Então ocorre o ritual da aliança. Animais são partidos ao meio, prática comum em tratados antigos. Normalmente, ambas as partes atravessavam os pedaços, mas aqui apenas a representação divina passa entre eles. O compromisso parece unilateral.
A promessa não depende da estabilidade emocional de Abrão. Canos continuam avançando. Sarai permanece estéril. Na cultura antiga, a infertilidade era peso social profundo. A tensão doméstica cresce dentro das tendas. A promessa começa a colidir com o tempo biológico. Canos continuam avançando. Sarai permanece estéril. Na cultura antiga, a infertilidade era peso social profundo. A tensão doméstica cresce dentro das tendas. A promessa começa a colidir com o tempo biológico. Sarai propõe solução humana. Agar, sua serva egípcia. O costume permitia gerar herdeiro por meio da serva. Ismael nasce. Alguns veem aqui tentativa de apressar promessa divina. Outros enxergam decisão prática diante do silêncio prolongado. O nascimento de Ismael traz alegria momentânea, mas também conflito. Ciúmes e tensão surgem. A promessa parecia parcialmente cumprida, mas o texto sugere que não era o filho definitivo da aliança. 13 anos depois, novo encontro divino. O nome muda de Abrão para Abraão, pai de multidões. A mudança simboliza nova identidade. O destino é redefinido publicamente. Sarai torna-se Sara. A promessa agora é específica. Ela dará à luz. Abraão ri. O riso não parece zombaria, mas incredulidade diante do impossível. A fé convive com surpresa. Visitantes misteriosos aparecem às tendas. O texto alterna linguagem humana e divina. O anúncio é claro. Dentro de um ano, Sara teria um filho. A promessa ganha prazo. Isaque nasce. O nome significa riso. O impossível biológico torna-se realidade, mas o ápice ainda está por vir. A caminhada até Moriá dura 3 dias. Silêncio. Lenha nas costas do jovem. O texto não descreve emoções, mas o peso é evidente. Isaque pergunta: onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá. Convicção ou esperança desesperada? O debate permanece. No momento final, a intervenção ocorre. Um carneiro substitui o sacrifício. O teste termina. A promessa permanece. A história de Abraão consolida-se como uma das mais complexas da Bíblia. A história de Abraão não é apenas sobre um homem antigo, mas sobre fé em meio à incerteza, promessa diante do impossível e decisões que moldam gerações. Segundo os relatos bíblicos, foi através dele que uma nova etapa da história começou. Mas cada promessa carrega desdobramentos, conflitos e consequências que ainda ecoam. Se você quer continuar explorando esses mistérios, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos episódios.